Estraguei tudo ao contar para minha amiga que tenho sentimentos por ela. Minha amiga, 28 anos, e eu, 29 anos, nos conhecemos há cerca de 10 anos em uma festa de um amigo em comum. Na época, ela tinha um namorado e eu estava começando um relacionamento. De alguma forma, naquela noite em que nos conhecemos, nos conectamos imediatamente e formamos uma amizade muito boa. Costumávamos nos comunicar com frequência e nos encontrávamos com nossos parceiros. Posso dizer que nos aproximamos bastante ao longo dos anos. Durante esses 10 anos de amizade, ambos passamos por alguns relacionamentos e sempre estivemos lá para consolar um ao outro quando as coisas não davam certo. Terminei com minha última namorada há cerca de 1 ano e minha amiga também havia terminado um relacionamento possivelmente algumas semanas antes disso. No último ano, passamos muito mais tempo juntos do que nunca, malhando juntos, fazendo refeições, saindo para beber ou ver filmes, viagens de fim de semana, etc. Nunca considerei fazer uma investida, já que realmente gosto da amizade que temos, e ela também nunca me deu nenhum sinal de que queria algo a mais. No passado, ela fez um comentário quando eu estava passando por uma das minhas separações, dizendo que eu merecia alguém melhor do que a garota com quem estava namorando na época, e também disse que não namoraria comigo porque ela também não era boa o suficiente para mim. Há alguns meses, estávamos discutindo planos para o futuro e o que procuramos em um parceiro, e basicamente dissemos a mesma coisa que estamos procurando. Ela disse brincando: provavelmente somos almas gêmeas e não sabemos. Nos últimos 2 meses, a ideia de sermos mais do que amigos tem passado pela minha mente tantas vezes que tenho considerado contar a ela sobre isso. No mês passado, ela me convidou como seu acompanhante para um evento de trabalho em Nova York, que aconteceu 2 semanas atrás. Decidi contar o que estava sentindo quando estávamos voltando para o hotel após um evento. Ela me disse que, embora tenhamos uma amizade tão boa e ela acredite que nos esforçaríamos ao máximo para tornar o relacionamento o melhor possível, ela só me vê como amigo e não quer nada além disso. Eu disse a ela que respeitava a decisão dela e esperava que isso não mudasse as coisas entre nós. Certifiquei-me de não agir de forma estranha ou diferente durante o restante da viagem e mantive as coisas como estavam, mesmo que estivesse desapontado e envergonhado por dentro. Voltamos à nossa cidade no início da semana e, honestamente, não nos comunicamos muito desde então. Começo a pensar que confessar meus sentimentos foi um erro e gostaria de poder voltar atrás naquele momento. Tenho medo de que talvez tenha afastado uma grande amiga. Estraguei tudo ao punir o ladrão de sanduíches com molho extremamente apimentado Carolina Reaper. Em um hangar compartilhado com várias oficinas, meus amigos e eu alugamos um pequeno espaço para o nosso empreendimento de fabricação de facas. Durante 1 ano, nossa cozinha e geladeira compartilhadas funcionaram harmoniosamente, com todos respeitando a comida uns dos outros. No entanto, um indivíduo anônimo começou a roubar meus sanduíches, consumindo metade de cada um, deixando marcas de mordida, como se estivesse me provocando. Inicialmente, pensei que fosse um incidente isolado, mas quando aconteceu novamente, estava determinado a agir. Preparei sanduíches com um molho extremamente apimentado Carolina Reaper, uma colher de chá em cada, deixando um bilhete alertando sobre as consequências de roubar a comida de outra pessoa, e saí para almoçar. Ao retornar, o caos reinava, o clima era de pânico, e um grito de mulher cortou a comoção, acompanhado pelo choro de uma criança. O culpado era o filho de 9 anos da nossa faxineira, que ela havia trazido para o trabalho durante a semana de desinfecção da escola dele. Ele havia adquirido o hábito de furtar da geladeira, passando por cima das refeições saudáveis que sua mãe havia preparado, em favor dos meus sanduíches. A criança estava em apuros, sofrendo com a intensidade do molho de pimenta. Em minha defesa, expliquei que os sanduíches eram meus e eu os tinha temperado com um molho picante. A faxineira, inicialmente aliviada com minha explicação, de repente ficou furiosa, me acusando de tentar prejudicar seu filho. Isso resultou em uma situação agravada, com a faxineira relatando o incidente ao nosso senhorio e ameaçando chamar a polícia. O incidente tensionou as relações nas outras oficinas, que se posicionaram ao lado da faxineira devido ao seu status de mãe. Como resultado, nosso senhorio nos deu 1 mês para nos mudarmos, aumentando nossas dificuldades financeiras. Meus amigos também estão chateados comigo. Mantenho minha inocência, argumentando que não tinha ideia de que uma criança era ladra de comida, e nunca prejudicaria intencionalmente uma criança. No entanto, parece que sou responsabilizado.
Acusado de criar um grande problema a partir de uma situação aparentemente trivial, a criança está bem, nenhum dano à saúde foi causado, ainda era apenas um molho comestível, apenas muito, muito picante. Estraguei tudo ao comprar um laptop que só funciona com mulheres, ou homens se eles tivessem tomado banho antes de usá-lo. Caros todos, esta postagem também pode ser educativa para pessoas que trabalham com hardware de laptop ou prestam serviços a eles. Em primeiro lugar, preciso me desculpar pelo meu inglês, já que esta não é minha primeira língua, então algumas frases podem estar erradas. Assim como a gramática aqui e ali, a história começou cerca de 4 semanas atrás. Quando decidimos comprar um novo laptop para minha esposa, encontrei um em um mercado muito popular, um modelo Dell 7437 16 GB que deveria custar mais de 600 libras esterlinas ou $700. Este estava em condição impecável por apenas 150 libras esterlinas, e a garantia havia expirado apenas uma semana atrás, mas foi anunciado como um dispositivo um pouco problemático. Comprei, pois pensei que, qualquer que fosse o problema, eu o consertaria. Trabalho com hardware há muito tempo e sempre achei desafiador encontrar problemas, então pensei que seria fácil. Perguntei se havia algo de errado com ele, e ela disse que o marido dela não pode usá-lo, pois ele sempre desliga sozinho quando ele está usando. Ela nunca teve um problema, e a Dell disse que não havia nada de errado com ele simplesmente não gosta de funcionar com o marido dela. Só isso. Eu pensei que nunca ouvi uma explicação mais estúpida para a venda de um laptop. Mas tudo bem, comprei, levei para casa, liguei, comecei a instalar o Windows 11 do zero e, em seguida, 1 minuto depois, a máquina entrou em modo de suspensão. Eu pensei, ok, isso pode acontecer, então não se preocupe com isso. Continuei a instalação e, 5 minutos depois, modo de suspensão novamente. Comecei a me preocupar e, ao mesmo tempo, comecei a pensar no que poderia ser. Com todas as atualizações, levei cerca de 4 horas para terminar a instalação do Windows 11. Já que o laptop entrou em suspensão cerca de 20 vezes, então minha montanha-russa maluca começou. Fui tomar um banho e voltei para polir o sistema para minha esposa, e a máquina funcionou como deveria. Terminei tudo e entreguei para minha esposa. Tudo correu bem até a sexta-feira à noite, 21 de julho de 2023, eu me sentei para trabalhar em um site de caridade. O laptop entrou em modo de suspensão imediatamente. Eu fiquei tipo, o que diabos? Queria terminar o trabalho, mas ele continuava indo para o modo de suspensão a cada 2 minutos. Perguntei à minha esposa se isso também aconteceu com ela. Ela disse que não, então pedi a ela para se sentar e trabalhar nele. E nada aconteceu. O laptop funcionou corretamente, sem nenhum problema. Então eu fui lá. 30 segundos depois o laptop entrou em suspensão. Imagine a minha cara. Eu pensei que esse laptop é absurdamente sexista. Fiquei muito confuso. Subi as escadas, tomei um banho, voltei lá embaixo. Funcionou. Eu não sou religioso, não sou crente. Não acredito em fantasmas nem em terraplanista. Eu amo matemática, física, então você pode imaginar como eu estava confuso. De qualquer forma, terminei aquele trabalho sem nenhum contratempo. Na manhã seguinte, desci para ver o adorável laptop que tem uma alma. Adivinha o que? Começou a entrar em modo de suspensão assim que me aproximei dele. Parecia que sempre que eu passava minha mão perto da tecla Shift, ele entrava em suspensão. Eu atualizei os drivers, excluí o driver genérico do teclado, instalei um específico, mudei as configurações de energia, nada funcionou, fiz a mesma coisa. Sabe o que fiz naquela noite? Fui tomar um banho só para agradar o laptop da minha esposa. Não ria, eu rio. Voltei lá embaixo. Funcionou. Novamente. Isso não pode ser coincidência, mais confusão, muito mais. Então eu acordei esta manhã. Ignorei o canto dos pássaros lá fora, nem alimentei minha aranha. Houve muitas perguntas sobre minha aranha. O nome dela é Mr. Bean, e há 2 fotos dele separadamente na seção de comentários, então ele me olhou muito irritado o dia todo hoje, e tudo que fiz foi descer as escadas, ligar o maldito laptop. Então, garoto, ele entrou em modo de suspensão em 1 minuto. Eu estava olhando para a tela preta e vi meu rosto nela, enquanto toda a minha confiança e anos de experiência saíam lentamente do meu cérebro através dos meus olhos embaçados junto com a minha alma.
Isso não pode ser, isso é impossível. Então, o que um homem pode fazer? Fui tomar um banho de manhã. Não ria, especialmente porque, quando voltei, funcionou, parei de tentar resolver esse problema e desisti. Também comecei a procurar uma Bíblia no eBay. E me juntei aos terraplanistas no Facebook. Estou brincando, mas provavelmente nunca estive tão próximo disso antes. Não toquei nesse maldito dispositivo de novo hoje. Fui dormir às 21 horas. Então, de repente, acordei 2 horas depois, pouco antes de escrever esta postagem, e uma pequena lâmpada acendeu na minha cabeça. Quando tomo banho, sempre tiro minhas pulseiras, e minha pulseira tem um pequeno ímã, mas eu coloco de volta todas as manhãs. Desci sem minhas pulseiras, e o laptop funcionou como deveria. Corri de volta. Coloquei as pulseiras, tentei novamente, e o laptop começou a entrar em modo de suspensão de novo. Aí está, eu quase comecei a adorar um laptop, mas aí está, física. Coisa desonrosa. Acha que estou fechando a tampa quando o ímã se aproxima do sensor. Estraguei tudo ao ter relações sexuais com a minha ex e fui esfaqueado com um grampeador no pescoço. Jogar jogos estúpidos resulta em prêmios estúpidos. Minha ex está casada, ambos somos idiotas e ela traiu o marido comigo enquanto estava noiva dele, mas isso parou depois que ela se casou. Nós nos conectamos novamente há algum tempo e eu tentei resistir com todas as minhas forças. Eu sei que poderia ter tentado mais, mas eventualmente cedi. De qualquer forma, ambos temos fetiches estranhos e ela definitivamente tem problemas mentais que precisam de atenção urgente, mas o que aconteceu hoje foi totalmente inesperado. Foi a primeira vez que estávamos fazendo isso após o casamento dela e estava indo bem até que ela me esfaqueou. Ela estava por cima de mim e pressionou meu rosto contra o peito dela. Então em algum momento ela pegou o grampeador da bolsa dela ao nosso lado na cama. Descobri depois que ela o tinha guardado ali exatamente para esse propósito. E me esfaqueou no pescoço com um grampo. Não é preciso dizer que doeu muito. Houve muita confusão depois disso. Eu chorei. Principalmente por causa da dor, mas também porque não sabia como reagir à situação. Ambos somos pessoas horríveis, já fizemos isso antes, mas ela costumava grampear meu peito e sempre conversávamos sobre isso antes. É o fetiche dela, não o meu. Depois de muitos gritos, perguntei por que ela não falou comigo sobre isso, e ela disse que achava que não doeria tanto e queria me ver surpreso quando fez isso. Ela deu à luz há 3 meses e tentou culpar os hormônios. Acho que ela estava apenas tentando esconder seus verdadeiros problemas quando tentei conversar com ela sobre eles. O sexo está arruinando minha vida de várias maneiras a cada ano. Ou melhor, eu não tenho controle sobre mim mesmo. E ela definitivamente precisa de ajuda também. Mas ela não quer conversar comigo sobre isso. Mas acho que é o karma pela infidelidade. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até a próxima!